Sejam bem-vindos a Micro Resource e com vocês o orçamento número 237, onde nós recebemos esse equipamento Dell Inspiron 15, modelo P63F, máquina P63F002, tá? O intuito aqui é fazer uma melhoria no desempenho desse equipamento, que está apresentando baixa performance, né? Vamos remover aqui a bateria dele. Então a gente precisa fazer uma checagem interna nesse equipamento para saber aí quais são as necessidades para que eu possa ofertar para cliente uma melhoria do desempenho, né? Vamos fazer a desmontagem dele parcial, só removendo a tampa para a gente poder dar uma espiada aí no hardware com maior qualidade, né? Vamos remover aqui o DVD, que é um suporte, né, oco. Inclusive pode ser feita a instalação de um CAD aqui, né? Esse CAD é uma interface que obedece a esse formato aqui e a cliente pode passar a utilizar uma outra unidade de disco SSD no lugar, né? Passando a ter 2 SSDs no equipamento. Olha, esse parafuso estava solto, né? Um parafuso aí de 2 milímetros com cerca de 6 a 8 de comprimento. Todos os parafusos soltos, hein? Esse aqui também. Este aqui não, esse estava preso. Esses dois parafusos aqui estavam praticamente soltos. Vamos verificar este aqui. Esses estão aprisionados. Dar uma espiada internamente, né, para ver o que eu posso ofertar aí para minha cliente para que ela possa ter o desempenho desse equipamento maximizado. Ó, esses dois aqui também estão soltos. Do mesmo jeito que aqueles dois do lado de cá, né? Esses daqui também estão soltos. Vamos verificar se existe algum parafuso debaixo das mantas, né? Dos pezinhos, né? Eu acredito que não. Acho que não. Então vamos remover só esses dois aqui que faltam e a gente já vai fazer a abertura da tampa. Esses são mais curtos, inclusive não só na espessura quanto no comprimento da rosca, né? Esse é 1,5 mm com um comprimento de rosca de 4 milímetros. Prontinho. Vamos fazer a abertura da tampa, a remoção, né? Existem mais 3 parafusos aqui. Prontinho. Com vocês a participação especial da Mila, né? Dando aquele boa tarde. Vamos inserindo o cartão, fazendo a liberação das travas da tampa com bastante calma, para a gente não ocasionar nenhum dano aí ao sistema de travamento da tampa, né? Do gabinete inferior em relação ao superior. Eu já tenho aqui uma boa parcela dele solta. Prontinho, a parte da frente está toda solta. Vamos para a lateral. Aqui com muito cuidado, né? Porque nós temos a galeria do DVD, então existe um espaço bem grande, né? Uma área bem grande. Vamos fazer na lateral deste lado agora. Ok. Vamos colocar um paninho aqui para a gente ter uma segurança de preservação da tela, né? Eu estou com os panos do laboratório todos lavando, então vamos usar um pano reserva aqui, né? Inclusive eu estou lavando até a minha base de silicone, né? Por isso que vocês estão vendo que ela não está aqui, né? Vamos ver onde ele pode estar preso. Aqui já soltou. Aqui também. Dá a impressão de que existe um parafuso aqui no meio, nessas etiquetas, né?
Eu não sei se é só uma trava mecânica. Eu nunca abri um P63F. Essa aqui é a primeira vez. Soltamos aqui. Vamos soltando agora o painel traseiro. Vou colocar um cartão aqui na frente para que ele não feche. Vamos pegar um outro cartãozinho. Aqui. Eu tô vendo um pedaço de uma torre saindo aqui, ó. Ó, já tem um dano de carcaça nesse equipamento, né? Vamos liberando aqui o restante das travas. Parafuso solto. Poxa, deveria estar soltando isso aqui já, hein? Terrível quando tem parafuso escondido. Esse é o medo. Deixa eu pegar a espátula, né? A gente vem com a espátula, que eu acho que vai dar uma firmeza um pouco maior. Sim, pessoal, eu também apanho para abrir gabinete. Igualzinho vocês. Tá, aqui ó, tinha mais uma trava. Vamos remover essa segunda aqui também. Painel traseiro. A sensação que eu tenho é de que tem algo segurando ainda. Deixa eu dar uma observada nesse teclado por cima. Vamos remover o teclado para que a gente tenha certeza de que não existe nenhum outro parafuso aí segurando o equipamento, né? Então nós vamos vir soltando aqui as liberações do teclado, inicialmente nesta primeira ponta. Fazer a liberação e já inserir o cartão. Agora a gente vem removendo as travas aqui com calma e levantando o resto do teclado. Prontinho, falta mais duas, esta e esta. Vamos lá. Prontinho, soltamos o teclado. E com efeito, pessoal, de fato esse modelo possui parafusos aqui que estão segurando o tampo superior aqui, né, o gabinete superior de teclado. Nós vamos fazer o release desses caras aqui também para poder soltar tudo. Nós temos um parafuso nesta posição, a dimensão dele é M2 por L5. O parafuso não está saindo daqui, eu presumo que pode ser que ele seja um parafuso prisioneiro, né? Não é não, ele teria que ter saído. Esse daqui é um M2 por L5 também, todos os demais são M2 por L5. Nós temos os apontamentos onde são feitas as inserções desses parafusos, né? Deixa eu dar uma calçada aqui com o estilete para a gente poder promover a remoção desse parafuso aqui. Pronto, agora a gente vem dar uma rodopiada nele, desaparafusando. Pronto, foi removido já. De fato existe algum dano nessa galeria aqui, a gente pode ser até que a quebra seja nesse ponto. Vocês viram, é fundamental não forçar, né? É um equipamento que eu nunca abri, eu não tenho familiaridade com a abertura dele. A gente não deve forçar, né? Você tem que analisar, se está segurando, está sentindo que está preso, não continua forçando, né? Vai fazendo a remoção devagarinho. Ó, pronto, já soltou. Já estou sentindo o gabinete solto aqui. A gente vai voltar a fechar.
Vamos remover a tampa agora com cuidado. Tá lá. Já estou vendo que a unidade aqui de disco já é um SSD, o que é excelente. Nós temos a disponibilidade de um slot de RAM ainda livre aqui para que a cliente possa agregar mais memória. Isso é ótimo também. Nós temos uma destruição bem severa aqui no gabinete dela. Vamos preservar a tela e descer com todo cuidado aqui, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Isso aqui tá preso, ó. Desse lado tá preso ainda. A gente vai descendo devagarinho, mas desse lado aqui tá tudo moído, né? Ó, nós temos a destruição de uma torre onde a caneca de latão saiu junto com o parafuso aqui. A posição original dela era esta e muito provavelmente é esse pedacinho que caiu daqui, né? Eu preciso alertar a cliente sobre esse dano aqui no gabinete dela, né? Vai haver a necessidade de se fazer um retrabalho nesse gabinete, fazendo a recomposição dessa torre de fixação com o material epóxi bicomponente. Geralmente esse tipo de manutenção eu peço ao cliente cerca de 8 a 12 horas a mais, né, para que a gente possa aplicar o produto aqui e aguardar a correta catalisação antes de vir a parafusando novamente. Nós vamos fazer uma checagem do lado de cá também, porque eu temo que também possa haver dano. Esse equipamento aqui tem vídeo dedicado, né? Ele tem uma placa de vídeo dedicada aqui, que se eu não me engano é uma Radeon, pelo que eu vi ali no painel frontal, né? Nós temos o sistema trocador de calor já tomado por alguma poeira, não está travado. Tá com uma sujeirinha, né? Não é uma sujeira comum, né? Deve haver uma sujeirinha aqui também no pórtico de saída de ar, né? Então, o que eu recomendo para essa cliente? Manutenção corretiva de gabinete, onde nós vamos fazer a recomposição das torres de fixação. Olha, eu tô vendo outro pedaço aqui, ó. Mais um pedaço. Estão saindo pedaços do próprio gabinete já. A torção foi tão forte, esse pedacinho que saiu daqui é um pedaço que estava aqui nessa posição, onde é feita a junção a quente, né? Ela é fundido o plástico, a torre plástica, para prender a matriz aqui que segura o teclado, né? Nós temos uma unidade de disco da Western Digital, modelo Caviar Green, de 240 GB, SATA SSD, aqui. Nós temos um banco de memória, vamos checar aqui qual é o banco. Nós temos um banco de memória da Smart com uma capacidade de 8 GB, 1R por 8. Então a cliente pode com facilidade passar para 16 GB aqui, adquirindo mais um banco desse de 8, que iria deixar o equipamento com fôlego para lá de excelente, né? Para as tarefas dela, isso já bastaria. O acréscimo de mais 8 GB, a troca dos componentes de troca de calor, né? Nós vamos fazer a substituição das pastas térmicas, vamos fazer a desobstrução do System Fan, mais do trocador de calor, da serpentina aqui do trocador de calor, e a correção dos gabinetes, né? A correção do gabinete superior e do gabinete inferior para que a tela possa ser refixada novamente, né? Eu vou alertar ela que tem esse dano aqui, e isso aqui é muito perigoso, né? Nesse modelo aqui, por exemplo, existe uma alça metálica que a partir do momento que ela fica solta aqui, essa alça também fica solta dentro do equipamento. Então, numa torção, ela pode vir a encostar em alguma coisa que não pode, aí já viu, né? A emenda fica pior que o soneto. Bom, então, recapitulando, as memórias são DDR4, né? Eu tenho um slot vago, ela pode acrescer mais um banco de memória ou trocar os dois por dois maiores, fica no gosto dela. A memória é um R por 8, né? De 8 GB. E é isso aí. Não tem muito mistério aqui, né? Então, o que vai ser proposto para essa cliente, olha aqui, ó, outro pedacinho de anilha de latão que caiu, muito provavelmente daquele parafuso que eu não estava conseguindo remover. Essa anilha deve ser do lado de cá, em alguma posição, eu preciso procurar onde ela vai, né? Então, se a cliente aprovar o orçamento, nós vamos fazer a desmontagem completa disso para poder obter acesso ao gabinete, vamos fazer as correções necessárias no gabinete, depois voltar reintegrando o computador com a manutenção técnica preventiva executada nele, né? A condição do equipamento está ótima, ele não está úmido, está bem sequinho, está tudo certo, não existe nenhum problema aqui de cabo ou de marcas de dedo. Bem se vê que é um equipamento que não foi fuçado, né?
Ele só está com... O que tem de grave, agora falando com a minha cliente, né? O que tem de grave nesse equipamento são as dobradiças, né? O desempenho, a performance, etc., isso tudo a gente consegue melhorar adicionando memória e fazendo ajuste no sistema operacional. A minha recomendação para a cliente era de que ela partisse para uma unidade SSD. Ela já tem aqui. Então, o que nós precisamos descobrir agora é por que esse sistema operacional está tão lento na carga. Né? O que eu pude verificar quando eu liguei esse equipamento a primeira vez, eu vi que haviam atualizações que estavam em pendência nesse equipamento. Se eu não me engano, eram 3 atualizações que estavam pendentes, né? E isso deixa o equipamento lento. É um dos itens, né? Vamos voltar fechando tudo de novo, travando o gabinete. Vamos travar o painel traseiro agora. Ok. Vamos abrir a tampa com muito cuidado, partindo da premissa que agora eu já sei o dano que tem aí. Vamos fechar tudo de novo. Né, quem vê o equipamento sem abrir não tem a menor ideia dos tamanhos dos danos que ele pode possuir, né? Então tá aí, por isso que eu gosto de abrir o equipamento para formular o orçamento, né? Não olhar por cima e falar, ah, acho que é isso. Esse parafuso eu já não vou voltar, né? Eu vou deixar ele fora junto com a caneca de latão dele, que está aqui atrás, porque evidentemente não vai haver local para ver a rosca, né? Esse parafuso ele vai ficar solto, agora partindo da premissa que eu tirei a caneca de latão dele. Então nós vamos aprisionar aqui. E isso aqui já volta para a cliente preso no gabinete do lado de fora para que ela possa ter consciência do que está acontecendo aqui com o equipamento dela. Vamos pegar a chave aqui para a gente apertar esse parafuso. Só porque eu não gosto de manipular a tela quebrada desse jeito aqui sem aparafusar, as minhas chaves estão todas atrás da tela, né? Então vamos voltar fixando tudo de novo, porque esse equipamento ainda vai trabalhar por um tempinho antes de vir para manutenção. Vamos voltar aos parafusos. Aqui. Mais um. Tá caindo bastante pedaço de plástico desse notebook, viu? Tô bem assustado. Eu não removi o correto para a gente poder avaliar aqui é fazer a remoção das dobradiças e tirar a tela, né? Tirar o LCD daqui, para que a gente possa observar melhor as galerias de fixação, né? Mas seguramente esse equipamento está com dano aí de carcaça bem severo, viu? Falta mais um parafuso aqui. Os outros 2 são aparafusados pela parte posterior. E os outros 3 branquinhos anodizados que estão aqui, eles são de fixação da unidade de DVD, né? Do pórtico ali onde a gente vai colocar o DVD. Bom, já temos toda a parte de fixação interna, exceto um ponto, que foi o ponto que está quebrado, que é daqui. Nós vamos agora voltar ao teclado novamente, abrindo aqui a alça de retenção do teclado, vamos inserir o cabo do teclado, o flat cable, até a posição onde ele atinge a limítrofe máxima de profundidade. Vamos baixar a travinha, né? Eu baixei a trava, e agora nós vamos voltar à parte, a base do teclado entra primeiro. Tá dando uma diferença de altura aqui, assim, pronto. Aí nós vamos apertando as laterais, e por fim o topo. Temos 4 travas no topo, uma nesta posição, uma nesta, uma nesta, uma nesta e outra nessa. Então, tem tudo travado. Ok, vamos preservar novamente aqui a tela. Vamos fechar bem devagar aqui a tela do computador, partindo da premissa que a gente já sabe que existe um dano aí. Vamos aparafusar o gabinete agora. Inicialmente os 2 parafusos pequenininhos que ficam aqui na sede da bateria, que são da mesma dimensão, né, 2x5, que aqueles que aprisionam o teclado. Eu tenho 2 aqui pelo painel traseiro também, na área onde a gente insere a bateria. Eu já fiz bastante manutenção no P75F. O P63F é a primeira vez que eu abri.
mas não é um equipamento muito complexo de abrir não. Só tem essa pegadinha dos parafusos debaixo do teclado que vocês devem tomar atenção com isso. Nós temos 3 parafusos que agora vêm aqui nesta entrada da unidade de DVD, onde seria a unidade de DVD, né? Aqui nesse caso a gente só tem a abertura, mas esse modelo não vem com DVD. E é uma coisa boa, né? Porque você tem um espaço bom aí para esconder um outro SSD, né? Só precisa ver se existe o engate da controladora aqui atrás. Se existir o engate, fica muito fácil adicionar uma outra unidade de disco nesse computador. Ele pode ter 2 HDs, por exemplo, né? A gente coloca um CAD aí com o controlador SATA e espeta uma unidade SSD no CAD e insere ele aqui nesse orifício como se fosse um DVD. Prontinho. Vamos inserir aqui o acabamento do DVD. Ok. Vamos aparafusar. Iniciando por esse aqui do DVD. Eu percebi que estavam com os parafusos muito moles aqui, esses dois aqui e esses dois. Bem da metade do notebook para trás, que é bem onde você tem a maior torção, né? Será que o diâmetro do parafuso deve ser diferenciado? Vamos ver se eu tenho um mais fino que esse, para poder colocar aí, ó. Esse é dessa posição. Vamos analisar os parafusos aqui, que deve ter um que é mais estreito. Tem sim, tá aqui, ó. Ele é mais estreito e mais curto, né? Ele é de 2 milímetros por 5 também. Vamos colocá-lo aqui na sua sede. Então tá, parafusos de 2 milímetros por 5 eu tenho no aprisionamento da unidade de DVD e nos dois parafusos que ficam aqui na cavidade da bateria. Os demais parafusos são 2,5 por 6 ou por 8. M2,5 por 8, né? Vamos aparafusando tudo. Aí nós vamos fazer um startup do equipamento para verificar se está tudo ok com ele, partindo da premissa que a cliente vai ter que trabalhar. Eu já vou alertá-la que ela deve trabalhar com bastante cuidado na abertura e fechamento da tampa. Eu, quando fui fazer a visita, que eu tive um primeiro contato com essa cliente, nós chegamos a conversar um pouco, eu vi esse equipamento, eu havia percebido que havia um jogo na tela, mas eu pensei que poderiam ser parafusos soltos, né? Isso é comum, o equipamento durante o uso ele vai soltando parafuso, por isso que na indústria a gente usa a trava Loctite, né? Que é, observando o parafuso, vocês vão ver que tem uma mancha azul nele, né? Esse parafuso é justamente um componente da Loctite que a gente pinga no parafuso, insere ele na cavidade de aparafusamento, né? Ali para achar a rosca, e aperta. No momento em que você aperta, essa tinta azul ela entra na rosca e ela é anaeróbica nessa cola. Como ela fica fechada num local que não tem ar, a cola se endurece e forma uma casquinha. Então ela evita que o parafuso se desaparafuse sozinho e ela tem uma função também na indústria, a gente costuma usar isso como certificação de que o equipamento não foi aberto. Você bota a chave e quando vai fazer a torção para abrir o parafuso, faz um tec, né, que é justamente a Loctite rasgando lá dentro da rosca do parafuso, né? A gente sente o trava-rosca Loctite quebrando. Então a gente consegue ver se o equipamento foi violado ou não observando o estado da cola Loctite, né, desse dispositivo da Loctite, o trava-rosca. Que aliás eu tô para adquirir aqui para o laboratório, né? Eu vou passar a fechar meus computadores que passam aqui comigo, eu vou voltar a deixá-los como é no ambiente de fábrica, né? Com a trava da Loctite também. Aqui eu estou buscando deixar o equipamento, né? As tratativas da Micro Resist, deixar o equipamento com o maior grau de autenticidade e originalidade o possível, né? Então, do jeito que ele sai da fábrica, a gente vai tentar deixar ele do mesmo jeito. Vamos voltar à bateria. Ok, vamos verificar os parafusos, estão todos postos. Eu vou dar uma pressãozinha um pouco maior nesses últimos aqui, devido à quebra da... Ó, aqui ó, ele nem está dando muito aperto, nem vou forçar. Esse lado aqui está muito moído, né? Vamos abrir o equipamento, fazer um startup dele. Tem diversos pedacinhos plásticos
que eu vou mostrar para a cliente também, junto com a torre que vai voltar para ela até o momento em que nós vamos fazer a manutenção desse equipamento. Agora eu vou startar o equipamento para ver se ele sobe, para a cliente poder dar tratativa nas tarefas dela até o momento em que nós vamos fazer a manutenção do equipamento. Existem riscos na tela, estou verificando um risco bem grande aqui, outro em formato de V. Eu tenho diversas manchas na tela, mas com tratativas de limpeza e polimento essas manchas somem, né? Vamos fazer um startup da CPU para ver se está tudo ok com ela. Dá uma abridinha, só não vou abrir muito, pessoal, porque realmente do jeito que está aqui está bem perigoso, né? O Windows 11 está sendo carregado. Eu acredito que a primeira tela ali não tem nada sensível da cliente, né? Então a gente pode deixar sem cobertura nenhuma. Olha lá o que eu falei para vocês. Eu tinha visto que o equipamento tinha atualizações que estavam pendentes. Então o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui no laboratório, eu fiz um primeiro startup e fiz uma verificação geral do equipamento antes de começar a gravar para vocês, né? Para quê? Para que a gente tivesse uma gravação mais fluida. Nesse momento em que eu liguei o equipamento, eu vi que havia umas atualizações em pendência e eu fiz a programação para, após o reboot, iniciar-se a instalação. Por quê? Porque daí nesse momento eu já estou gravando. Se der algum pipoco aqui, a cliente vai poder acompanhar e ver o que aconteceu com o equipamento dela, né? Então, essa cliente aqui tinha esse equipamento com 3 atualizações em pendência que nós estamos executando nesse momento. Vamos aguardar aí para que o produto Windows 11, né, suba com perfeição. Já temos aí quase a conclusão das atualizações. Eu não sei em que módulo ele está, né? Eu me perdi um pouco aqui, mas eu acredito que seja a última. Foi a última. Então o equipamento subiu, está aguardando o login da cliente. Deixa eu só colocar aqui uma coisa rapidinha para que a gente possa verificar. Isso aí, perfeito. Tá tudo certinho. Nós vamos mandar desligar o equipamento da cliente. Olha lá. Atualizar e desligar, tá vendo? Suspender, etc. Nós vamos pedir para atualizar e desligar. Realmente tem coisas aqui que tá precisando de cuidado, né? O sistema operacional aqui está precisando de atenção. O equipamento está precisando de atenção já, de manutenção para limpeza do sistema trocador de calor, e está precisando também de uma atenção para a correção de problemas nas torres de fixação da tela, tá bem? A tela está um pouco pesada, muito provavelmente foi por isso que as torres começaram a quebrar, né? Vamos aguardar mais um pouquinho, o equipamento já está concluindo aí a atualização dele. Eu só não posso forçar o desligamento agora, porque senão eu ponho tudo a perder do que está sendo feito nas atualizações, né? Temos que aguardar ele desligar sozinho. Que com efeito foi o que aconteceu agora. Legal. Vamos tirar esta porcaria daqui do meio do teclado. E é isso, pessoal. Essa foi a verificação do orçamento número 237. Agora eu vou passar o orçamento formulado já para a cliente com tudo que eu encontrei. Quais são as melhorias que são necessárias para que ela adquira, para que a gente possa fazer a instalação aqui. Quais acertos eu vou fazer no sistema operacional com a licença dela, né? Eu sempre solicito, como o pessoal já sabe, né? Os que assistem há mais tempo no meu canal, nós não mexemos, não damos tratativas em arquivos do cliente, né? Devido às LGPDs, eu nunca faço acesso ao conteúdo do cliente. Sempre que há necessidade de se mexer num sistema operacional, eu preciso da autorização por escrito do cliente para eu poder mexer no equipamento. Geralmente eu gosto de fazer esse tipo de serviço com o cliente presente, né, para a gente não mexer em dados privativos do cliente sem com que ele seja próximo do equipamento. Né? Esse é um cuidado que eu tenho, além de ser um respeito com o meu cliente. Né? Então, eu vou falar para ela, nós vamos fazer um backup de dados aqui, vamos fazer um ponto de restauração e daí eu vou seguir fazendo tratativas para tentativa de melhoria do desempenho desse Windows, né?
Então, pessoal, aguardo vê-los nas continuidades a esse orçamento número 237. Até lá, um abraço, tchau!